Olá, estamos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus, né? A continuação aqui de nosso estudo da lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana, tema muito interessante, um tema assim empolgante, né? É Os Olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Nós vamos falar sobre cosmovisão bíblica. Então talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Então, se você nunca ouviu, presta bem atenção no programa e assiste todo o vídeo, né? Não vai embora do canal aí, não se esquece de se inscrever se você não se inscreveu ainda. E não se esquece de compartilhar. Né? O canal ele tá crescendo a passos lentos aí. Eu preciso da sua ajuda para que ele possa crescer mais, para que ele possa alcançar mais pessoas. Então manda para todo mundo. Manda para quem você gosta e para quem você não gosta. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que alcançar todas as pessoas, né? Vamos fazer a luz de Deus brilhar nos corações dos homens aí. Então é isso aí, ó. Fica aí até o fim. Vamos lá. Cosmovisão. Né? Que palavra estranha é essa? Né? Que palavra estranha. O que vem a ser cosmovisão? Então, como eu gosto sempre de fazer, eu vou dar para vocês aqui a etimologia da palavra, certo? Então, vamos lá. Ó, tenta aí na tela. A palavra cosmovisão, ela surge a partir da união de duas palavras, uma palavra grega e uma palavra latina, né? Então, a origem vem de cosmos, né? Que em grego significa ordem, disciplina, organização. Significa também, né, ela adquiriu um sentido, né, a partir de Pitágoras, se não me engano, ela adquiriu um sentido mais universal. Né? Ele foi aquele que primeiro aplicou essa palavra, né, pelo menos nos escritos antigos, assim, a gente encontra ele aplicando essa palavra ao mundo. Né? Então, por exemplo, na Bíblia mesmo, quando a palavra cosmos aparece no original grego, ela geralmente é traduzida por mundo, mundos ou universo. Né? Então, ela tem esse sentido, né, de universalidade. E visio, né, a segunda palavra que forma a palavra cosmovisão é visio, né, a palavra latina visio, que significa visão. Então, a palavra cosmovisão, né, uma tradução bem sucinta, uma tradução bem sucinta assim do termo é visão de mundo, né? Mundividência. Né? A gente pode comparar também essa palavra com paradigma. Né? Paradigmas são modelos de ideias, modelos de concepções. Podemos também, podemos dizer também com uma palavra que casa bem com cosmovisão, é metanarrativa. Né? Talvez você também não conheça a palavra metanarrativa, então eu quero ilustrar aqui o que é cosmovisão e metanarrativa com o uso de uma foto. Né? Vou colocar uma foto no vídeo agora, né? Presta atenção aí. É uma mesa, você está vendo, é uma mesa, e pense assim, quando eu falo em metanarrativa é uma narrativa além da narrativa. É uma narrativa que abrange, que engloba todas as narrativas. Então, imaginem que nessa mesa, cada objeto dessa mesa que você está vendo aí, ela é uma narrativa. Então, nós temos um garfo, nós temos um candelabro no meio da mesa, nós temos quatro taças. Né? Cada taça dessa é uma narrativa. Nós temos um cestinho com algumas frutas. O cesto é uma narrativa, as frutas, né? Cada fruta ali, as uvas, né? São narrativas. Cada uvinha do cacho é uma narrativa. Nós temos os pratos com os guardanapos, os talheres. Cada um desses elementos é uma narrativa. E nós temos todas essas narrativas sob uma mesa. A mesa comporta todas as narrativas. A mesa engloba, a mesa ela dá fundamento, a mesa sustenta todas as narrativas e juntas, né, todas elas juntas formam, né, uma visão, uma ideia que é uma mesa de jantar, né, uma mesa de jantar.
Então, a mesa de jantar é a metanarrativa. As narrativas são os elementos que se encontram ali presentes na mesa. Da mesma forma, é a cosmovisão. Né? A cosmovisão é a união, né, de visões, né, de concepções que você tem sobre determinadas coisas, né, presentes na nossa vida. Então, por exemplo, você tem concepções a respeito do nascimento, você tem concepções a respeito da morte, você tem concepções a respeito da matéria, a respeito do trabalho, a respeito de questões sociais, você tem concepções a respeito dos astros, dos planetas, né? Você tem concepções a respeito dos relacionamentos, né? O amor, o ódio, a inveja, né? Concepções a respeito de questões morais, né? O sentimento de culpa, sentimento de medo, né? Tudo isso, todas essas visões que você tem, elas são como esses elementos da mesa. Mas elas têm que estar fundamentadas, né, para elas fazerem sentido como um todo, elas têm que estar em cima de uma superfície. Essa superfície é a sua metanarrativa. Essa superfície é a sua cosmovisão. É a visão que engloba todos esses elementos numa coisa só, num elemento só. Né? É a visão que abrange o todo. Essa é a cosmovisão. Né? Lembrando que cosmo é o universo, é o mundo, então é a parte maior, né? E dentro desse mundo, desse universo, você tem suas concepções sobre determinadas coisas da vida, né? Sobre as muitas coisas, os muitos elementos que compõem a vida, a realidade, a natureza. E essa toda essa composição, ela forma a sua visão de mundo. Mas a sua visão de mundo, ela acompanha você e ela transforma você. E o que isso tem a ver com educação? Tem tudo a ver com educação. Porque as informações que nós adquirimos, as informações que nós absorvemos, elas vão transformando a nossa visão de mundo. É no aprendizado que eu transformo, que eu aprendo a ver de outra forma, que eu aprendo a enxergar o mundo de outra maneira. Então a minha educação e a minha redenção dependem muito da forma como eu absorvo as informações e que informações eu absorvo, de que forma eu absorvo essas informações, porque elas terão um impacto na minha vida. Elas vão mudar a minha vida de uma forma ou de outra. Elas vão fazer com que eu tome caminhos, que eu tome decisões. E decisões são coisas importantes na vida. Nós passamos a maior parte da nossa vida, a maior parte do nosso tempo tomando decisões, né? Desde o momento que eu acordo. Eu acordo, eu decido, eu continuo na cama ou eu levanto. Né? Se eu me levanto, eu vou tomar banho primeiro ou vou tomar o café primeiro? Né? Eu vou trabalhar hoje ou não vou? Né? Todo dia, todo momento eu tomo decisões. Minha visão de mundo, ela tem um impacto sobre essas minhas decisões. E as minhas decisões têm impacto sobre a minha vida e sobre a vida de outras pessoas. Então, veja que a cosmovisão, você ter uma visão de mundo, é uma questão moral até, porque implica na sua vida e na vida de outras pessoas. Né? Então, vamos lá. Nós já temos aí um entendimento do que é a cosmovisão e que assuntos, né, então, são esses tão importantes, nos quais eu tenho que ter um ponto de vista, eu tenho que ter uma posição, eu tenho que tomar uma posição. É necessário tomar uma decisão, uma posição? Quando nós falamos de redenção, é necessário sim. Quando falamos de redenção, você pode até viver a sua vida, você é livre, você pode tomar a decisão, veja que você não consegue escapar disso, você pode decidir não ter opinião sobre nada. Mas a partir do momento que você faz isso, você já está demonstrando ter opinião sobre alguma coisa. Né? Então não há escapatória. Essas metanarrativas, essas cosmovisões, né? Existem várias no mundo, né? Cada pessoa tem uma, mas existem aquelas que
que tem um alcance, tem um impacto maior. Nós podemos até chamar de cultura. Né? A cultura está embutida ali na cosmovisão de um grupo social. Né? Nós temos nossa visão de mundo particular, mas ela é influenciada grandemente por uma visão de mundo geral. Né? Alguns filósofos chamaram isso de espírito da época, espírito do tempo, né? Porque cada momento e cada época que vivemos, o mundo parece pensar ou parece caminhar num caminho, numa trilha. Né? Quando você estuda história, você percebe isso facilmente. Né? Em cada época em que vivemos, o mundo trilhou um caminho ou foi numa direção, né? Ou partes grandes do mundo, né? Não, talvez não o mundo todo, mas até quando você dá uma olhada no mundo em geral, há elementos que parece que se repetem na história de todas as culturas, de todas as civilizações. Então, é para você ver como é abrangente a coisa. O que a cosmovisão, a visão de mundo abarca? Né? Então, são muitos os temas. Então, nós temos, por exemplo, questões como Deus existe? Né? O universo, ele foi criado ou ele é um acidente? A vida tem um propósito ou vagueamos sem um destino? Livre arbítrio ou fatalismo? Por que existe o mal? O que é o belo e o bem? O que é o amor? O que é a paz? Precisamos ser salvos? Existe vida após a morte? Existe vida fora da Terra? Essas questões, elas se passam, né? Um momento ou outro da nossa vida, elas vão ter ali um espaço ali de consideração, né, da nossa parte. Algumas delas vão ter muito mais que as outras. Né? Essa questão, por exemplo, da vida após a morte, ela é debatida, né? Ela é um assunto assim, que acompanha a vida, porque a morte, ela é uma realidade, a morte é uma realidade. Então, o ser humano, ele se espanta diante da morte, porque a morte é um mistério para o ser humano. E ele se pergunta, o que acontece depois que alguém se vai? Existe alguma coisa depois? Existe alguma coisa imediatamente depois? Existirá alguma coisa muito tempo depois para resolver a questão da morte? Muitos pensadores, né, quebraram ali, né, esquentaram a cabeça, ferveram seus neurônios pensando sobre isso. Muitos líderes religiosos trouxeram respostas para essa pergunta. Por isso existem tantas religiões, né, e em todas elas a questão da morte ela é um fator ali presente, ela é parte intrínseca de um corpo doutrinário de uma religião. Então, é um ponto importantíssimo. E um outro ponto tão importante quanto esse é: Deus existe? Na verdade, esse é o principal. Esse é o principal. Parece que é o menos importante. Né? Eu consigo viver. O ser humano consegue viver sem ter essa resposta. Não consegue? Consegue. Ele consegue viver sim. Ele consegue. Ele passa a vida toda. Tem muita gente que vive assim. Ele consegue, mas não quer dizer que a resposta para essa pergunta e a própria pergunta não sejam importantes. Eu vou apresentar para vocês aqui um quadro de visões a respeito dessa questão, né, sobre a existência de Deus. Para vocês notarem, para vocês verem como são muitas, né, e aqui eu só estou mostrando algumas, só vou mostrar algumas. São muitas as visões que eu posso ter a respeito do divino, né, da existência de Deus ou não. Então nós temos, por exemplo, o teísmo. O que é o teísmo? O teísmo é a visão de mundo, a cosmovisão de todo cristão. Né? É a visão do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Né? Todas essas três grandes vertentes religiosas aí, elas têm Deus como real. Então no teísmo existe um Deus infinito e pessoal, né? Além e no universo. Ele existe além, ele não é o universo. Ele criou o universo, mas o universo não é ele. Né?
E ao mesmo tempo que ele está além, ele está no. Ele é presente no universo, ele age, ele interage, ele criou todas as coisas e sustenta tudo de modo sobrenatural. Essa é a visão cristã. Mas existem outras visões, né, que a gente pode até dizer, né? Existem cristãos que têm essa visão também. O deísmo. Deus está além do universo, mas não nele. Né? O deísmo ele explica até a sua visão de Deus da seguinte forma: né? Deus é como um relojoeiro. Ele fez o relógio, ele deu corda no relógio e largou o relógio de mão. Né? O relógio agora se vira. No dia que ele parar de a corda acabar, acabou. Né? Chegou o fim. Essa visão defende. Essa é uma visão naturalista do mundo. Assim, Deus não age sobrenaturalmente naquilo que criou. É o pensamento de homens como Voltaire, Thomas Jefferson, Thomas Paine. Nós temos também o ateísmo. Né? No ateísmo não existe nenhum Deus além do ou no universo. O ateísmo afirma que o universo físico é tudo que existe. Tudo é matéria autossuficiente. Né? Pensadores como Marx, Nietzsche e atualmente Richard Dawkins, que é um dos grandes missionários do ateísmo no mundo, defendem essa visão. Né? Só alguns para citar, porque tem muitos. Panteísmo. No panteísmo, Deus é o todo universo. Não há um criador distinto. Criador e criação são a mesma realidade. O universo é Deus, a matéria é Deus, as pessoas o são. Tudo é Deus. Né? Então, o hinduísmo, certas formas de hinduísmo, o zen budismo e alguns, né, da chamada ciência cristã, defendem esse tipo de visão, né, a visão panteísta. Essa não é a visão cristã tradicional e nem é a visão bíblica, viu? Eu só estou mostrando para vocês aqui algumas formas, né, formas como o mundo enxerga essa questão de Deus aí. A visão do cristão, a visão do cristão tradicional, do cristão bíblico é a primeira, é ateísta. Mas além do panteísmo, nós temos também o panenteísmo. Né? Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa daí. Deus está no universo como a mente está no corpo. Então Deus ele não é o universo como no panteísmo. Ele está no universo. O universo é o corpo de Deus, seu polo real e tangível. O outro polo está além desse plano. Né? Alguns pensadores como Alfred Whitehead e Charles Hartshorne defendem essa posição aí. E temos também o teísmo finito. Né? O teísmo finito ele explica Deus, apresenta Deus de outra forma. Existe um Deus finito além do e no universo. Deus é limitado em natureza e poder. Aceitam a criação, mas negam a intervenção. Então esse Deus não intervém na natureza. Né? O mundo ele é quase como no deísmo. Né? O mundo está largado ali por esse Deus que criou. E esse Deus ele não é todo poderoso. Ele tem suas limitações. Né? Alguns defensores dessa tese é John Stuart Mill, William James e Peter Bertotti. Nós temos também o politeísmo. Né? No politeísmo existem muitos deuses além do mundo e nele. Tais deuses influenciam a vida das pessoas e nega qualquer Deus infinito, né? Porque no politeísmo Deus pode morrer. Né? Isso aí, na verdade, era um tipo de crença de muitas civilizações antigas, mas a gente encontra hoje também em tribos africanas, indígenas, aborígenas e nos neopagãos, né? Uma turma aí que tenta ressuscitar esse tipo de culto antigo. Essas são algumas das visões, né, que temos a respeito de Deus. Né? Então essa questão de Deus, veja que Deus é uma questão muito importante. O pensador Leibniz, ele levantou uma questão, né, que talvez seja a questão mais básica e fundamental de todas. Né? Leibniz ele lançou o seguinte desafio. Né? Por que há algo em vez de nada? Por que existem as coisas? Por que as coisas existem? Né? Então, como eu mostrei para você nessas visões todas aí a respeito de Deus, né, cada um deles vão dar uma explicação
Por que as coisas existem? Porque elas existem. Né? Poderia não existir nada, mas existe algo. Então esse algo precisa de uma explicação. O ser humano ele não consegue viver sem dar uma explicação para isso. É por isso que existem tantas explicações até. Né? Existem muitas explicações porque o ser é da natureza humana buscar sentido para as coisas. Né? A falta de sentido abala o ser humano, incomoda o ser humano. E nós cristãos entendemos que o sentido para todas as coisas está na palavra de Deus. Né? Por isso que a gente vai entrar nesse tópico aqui agora. Adorai o Redentor. Então eu quero lançar aqui um texto bíblico, né, que se encontra lá em João 1, do 1 ao 3, texto bem conhecido, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu quero agora casar esse verso com outro que se encontra em Apocalipse 14, 6, 7, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha, a palavra de Deus, né, pelo que a gente vê aqui no Apocalipse e também no livro de João, apontam Deus, né, Jesus Cristo, como criadores de tudo que existe, de toda a realidade. Então Deus, ele é a base, ele é o fundamento de toda a nossa realidade. A explicação para a realidade é Deus. Se eu tiro Deus dessa equação, então fica sem resultado, não tem resultado. Deus, ele é a base de tudo, a explicação de tudo. Ele é o elemento que vai mover, né, toda a realidade. Ele cria e move toda a realidade. Ele é quem continua fazendo os mundos girarem no universo. Então o homem, o cientista, ele vai estudar o universo, ele vai encontrar explicações, né, para como as coisas funcionam, ele vai encontrar explicações de como as coisas se transformam, ele vai encontrar explicações, né, para as doenças, vai encontrar explicações para o movimento dos astros, né, para os fenômenos naturais, ele vai encontrar explicação para qualquer coisa, mas ele nunca vai encontrar, né, o elemento criador. Ele não tem como ir além disso aí. Né? Então, sempre vai ser um impasse científico. O cientista nunca, embora muitos cientistas declarem que Deus não existe, mas isso nada mais é do que puro posicionamento filosófico. É um posicionamento filosófico, porque a ciência não tem como provar que Deus existe, nem tem como provar que Deus não existe. Isso está além, né? Essa questão de Deus está além da ciência. Por isso nós temos a revelação. A única coisa que pode garantir de que não estamos errados, né, seguindo, né, a Jesus Cristo, seguindo a Deus, é conhecendo a palavra dele, né, a palavra que foi revelada. Nós só podemos chegar até Deus por meio da revelação. Então a revelação é a forma que Deus encontrou, né, que Deus tem para se comunicar com as suas criaturas. A revelação. Deus mesmo, ele não pode, ele é tremendo, ele é tão grande que ele não pode aparecer diante de nós e nós ficarmos satisfeitos achando que encontramos a resposta de tudo. Né? Nós não conseguimos, nossa mente é muito limitada. Então, ele encontrou um meio que foi se revelar por etapas. Né? Na história toda da palavra de Deus, em toda a história bíblica, nós temos Deus se revelando aos poucos ao homem. Porque o homem não é capaz de abarcar tudo. E nunca o será. Nunca o será. Por isso o tema da redenção, né, que estuda a natureza de Deus, a natureza da salvação, ela é um tema para toda a eternidade. Né? E aí nós entramos nesse próximo tópico. A lei de Deus. Né? Onde que a lei de Deus entra nessa questão toda aqui de cosmovisão? Veja bem, Deus, ele é o criador e mantenedor de todas as coisas. Ele estabeleceu leis para que o mundo funcione.
né? Os cientistas, quando se debruçam sobre a natureza, eles acabam descobrindo essas leis, né? E algumas delas são impossíveis de serem quebradas. Não para Deus, né? Porque Deus consegue, né? Porque Deus está além desse código, né, mecânico do universo. Mas existe um código que é inquebrável mesmo. Nem Deus quebra. Nem Deus, não é que Deus pode quebrar. Deus não quebra porque esse código é a sua própria natureza. Ele é a expressão do seu caráter. E a expressão do caráter de Deus é a lei de Deus, né? Nós vamos ler agora um texto, que é um texto que já foi mencionado nos outros vídeos, e nós vamos hoje ler pela perspectiva do próprio Cristo, né? Cristo menciona lá em Marcos capítulo 12, 28 e 31. Qual é o principal de todos os mandamentos? Né? Perguntou lá um doutor, né? um escriba. E Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus aqui ele repetiu o Shema. Lembra que eu falei do Shema no vídeo anterior? É um texto que se encontra lá em Deuteronômio. É um texto básico assim para toda a religião judaica. E ele é aqui também um texto básico, né? Jesus, ao mencioná-lo, ao repeti-lo, ele torna o texto básico para toda a dispensação cristã. Porque a dispensação cristã nada mais é do que a continuação da dispensação judaica, né? Quem pensa que é diferente, que houve uma ruptura, né, total, né, está completamente errado, né? Porque ele é uma continuação, ele é a evolução desse processo. Ainda é o processo de revelação de Deus, mas os elementos básicos continuam. Como eu usei a figura da outra vez, né? Como a árvore que cresce, estende seus galhos, aparecem as folhas e os frutos. Assim é a verdade de Deus, ela vai crescendo, mas ela não muda, ela continua sendo a mesma planta desde o início. Ela é aquela plantinha no início, ela é a plantinha no final, né? Ela não muda, mas ela se transforma, ela adquire ela adquire nova aparência, nova forma, né? Ela aumenta de tamanho, ela se torna mais abrangente. E é isso que o que Cristo faz quando ele vem. Ele torna o seu conhecimento, a sua verdade, mais abrangente. E isso amplia a nossa visão de mundo. Então, quando eu tenho esses elementos, né, quando eu uso esses elementos como base, como fundamento de toda a realidade, então eu adquiro, a partir desses elementos, uma visão mais correta e mais centrada da realidade. Aí eu consigo alcançar, eu consigo responder aquelas perguntas. Deus existe? Eu consigo responder essa pergunta. O mal, né, o que é o mal? Eu consigo responder o que é o mal, né, quando eu tenho esse entendimento da palavra de Deus. O que é a morte? Existe vida após a morte? Eu consigo responder também. Quando eu estou fundamentado em toda essa base, né, que os profetas deixaram, né, que Deus deixou por meio dos seus profetas, né, revelando-se aos seus profetas, e a revelação dele nos alcança agora, ampliando a nossa visão. Então, nossa visão de mundo ela deve estar totalmente fundamentada na palavra de Deus, né? Por exemplo, uma das perguntas lá que eu coloquei foi: existe vida fora da Terra? Você pode achar que não, mas até essa questão ela pode ser respondida pela palavra de Deus. Até essa questão. A gente não vai tratar disso aqui hoje, mas até isso, né? Porque uma vez eu encontrei um amigo meu, ele perguntou se eu acreditava em vida fora da Terra, né? E eu expliquei a minha posição usando a palavra de Deus, fundamental na palavra de Deus. Ele achou estranho aquilo, porque ele falou assim: não, mas essa questão não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso é uma questão da ciência, né? Olha só, ele inconscientemente ele fez uma separação entre ciência e religião, como se fossem duas verdades distintas. Mas não é. A cosmovisão bíblica ela abrange tudo, inclusive a ciência. A ciência, né, as posições filosóficas que alguns adotam, às vezes impedem que eles, né, absorvam a religião cristã.
É porque se eles não acreditam em Deus, porque vão acreditar na Bíblia, em tudo que se refere a Deus, né? Não tem para quê. Mas o cristianismo, a religião bíblica, ela abrange todas as visões de mundo, né, que baseadas na ciência e na filosofia. Ela consegue alcançar e ela consegue reparando ali as arestas que existem nessas visões e aperfeiçoar essa visão. Então, por exemplo, quando eu tenho a Bíblia como fundamento e o entendimento de que Deus é o Criador, eu consigo pegar as informações é, que a ciência já conseguiu, né, por meio da pesquisa, por exemplo, no caso da paleontologia, os paleontólogos encontram ossos, né, encontram rochas, minerais, insetos, plantas fossilizadas. Eles encontram tudo isso e eles formulam uma teoria de explicação da realidade em cima daquilo que eles estão vendo ali. Eu posso pegar esses mesmos elementos, né, esses mesmos achados que eles encontraram, e usando a Bíblia como base, eu vou estabelecer uma visão, né, uma explicação bíblica a respeito da mesma realidade que eles estão tratando, mas vai ser a visão bíblica. Então é por isso que hoje nós temos como uma contra-resposta, né? Na verdade, o objetivo não é ser uma contra-resposta, não é ser um elemento de embate, mas de debate. Nós temos a teoria criacionista como uma antítese da teoria evolucionista, né? É uma antítese da teoria evolucionista. Então, eu consigo ter visão de mundo sobre qualquer coisa usando a palavra de Deus, me utilizando a palavra de Deus, né? Isso parece ser medieval, né? Alguns vão pensar assim, mas isso é voltar para a Idade Média. Olha, infelizmente na Idade Média os cristãos cometeram muitos erros, né? Um dos principais erros da igreja medieval foi, a partir do momento que eles formularam explicações, né, baseando-se, né, tentando fazer um casamento entre a Bíblia e o conhecimento científico que eles tinham na época. Na verdade, nem era da época deles, mas, né, o conhecimento dos gregos, né, principalmente em Aristóteles e Platão, eles acabaram criando dogmas. E ao estabelecer dogmas, eles impediram o progresso da ciência, porque ninguém poderia ir além daquilo que eles estavam estabelecendo ali. Então eles criaram limites. Esse foi o grande problema da Idade Média, né? Essa limitação que a igreja impôs sobre o conhecimento naqueles dias. Quando essa limitação acabou, e a Bíblia ela não pede essa limitação, ela não impõe essa limitação de forma alguma. A Bíblia, na verdade, ela endossa a busca pelo conhecimento e a expansão do conhecimento. Né? Leiam o livro de Provérbios que vocês vão ver isso lá. Né? É um livro que fala do início ao fim de sabedoria, da verdadeira sabedoria. Então, a palavra de Deus ela endossa a busca pelo conhecimento. O próprio Salomão, nós podemos, de certa forma, chamá-lo de cientista, porque ele foi um homem que estudou as plantas da sua época, animais, ele escreveu sobre isso. Infelizmente, são escritos que não chegaram para nós hoje, mas olha, muito antes dos filósofos da Físis, né, na Grécia, Salomão já se debruçava sobre as questões da realidade. Leia um livro de Eclesiastes para você ver assim, toda a meditação que ele faz a respeito da vida e da realidade. É profundo demais, é profundo demais. Ali nós percebemos o que é possível quando o homem, né, ele, em harmonia com Deus, se debruça sobre as coisas. A visão dele se expande, né, de uma forma assim, quase que ilimitada. Né? Então é isso. Ó. Visão de mundo, ela é importantíssima para que nós possamos ter um posicionamento correto na nossa vida. E a lei de Deus, né, que é o ponto que nós paramos aqui para estudar, ela é importantíssima porque ela rege as questões morais. E as questões morais, elas são de vital importância para que o homem possa viver bem com o próximo
né, para que as coisas andem de forma ordenada em sociedade e para que o próprio indivíduo cresça, né, ele desenvolva o seu caráter numa direção, de uma direção que o aproxime cada vez mais da realidade do céu. Porque o homem se afastou de Deus. A lei de Deus, ela é a reflexão, ela é a expressão do caráter de Deus para que o homem possa reconhecer as suas imperfeições e, por meio de Cristo, né, por meio do amor a Deus e do amor ao próximo, ele consiga ir ele consiga desenvolver as virtudes morais. Ele consiga desenvolver as virtudes morais. Não existe cosmovisão com anarquia. Né? A anarquia, embora a anarquia seja para muitos a sua visão de mundo, né, ela não casa de forma alguma com a visão bíblica, a cosmovisão bíblica. Então é isso. O tema ele é um pouco complexo, né, mas ao mesmo tempo é simples. Estude aí, continue estudando a palavra de Deus, fundamente-se cada vez mais na palavra de Deus, e você vai ver que sua visão de mundo vai mudar e você vai ter uma compreensão melhor sobre toda a realidade. Não faltarão respostas. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.